Caro morcego, tarda a sua resposta. Não sei como virá. Perscruto seus sinais. Tento me colocar de maneira a percebê-los. Temo, porém, não conseguir. E que minhas cartas não sejam percebidas por você como um convite para pensarmos juntos sobre o que acontece nesse momento, e sim como um conjunto de acusações, transferindo para o outro, como sempre, o que deveria ser de responsabilidade humana. Temo, e talvez esse seja um estado em que seus sinais sejam melhor capturados por esse nós, que sou eu. Temo, também, pelo desafio da turbulência que emerge da tentativa de transbordar dos limites da minha espécie, me desantropomorfizar. Porém, logo penso que nada é tão simples assim, pois assim como você guarda dentro de si um gigantesco conjunto de vírus e de outros micro-organismos, eu também. Ou seja, também sou um invólucro que acolhe um microbioma. O processo de desantropoformização a que eu me proponho para receber sua resposta teria que contemplar um abandono também do microbioma que me constitui. Mas temo, sim, de novo, é um estado permanente, que seja justamente esse conjunto de microseres que possibilite que eu entenda e perceba a sua resposta. Laurie Anderson disse em uma de suas músicas que language is a virus. O que provavelmente faz sentido em um mundo repleto de vírus e repleto de palavras que causam tanto impacto, se não mais, que os próprios vírus. Temo, porém, que o caso aqui seja o inverso. Virus is a language. Talvez aqui seja possível para a nossa comunicação. A metáfora humana de traduzir a informação genética em informação digital, de associar a cada base nitrogenada do DNA uma letra, criou uma linguagem, ou algo parecido com isso. Talvez uma sopa de letrinhas para muitos, mas algo que pode ser lido por outros. Linguagem é combinação e recombinação constantes. Essa é mais uma prova de que o vírus é uma linguagem. Combina-se e recombina-se nas entranhas de outros organismos, especialmente de seres como vocês, capazes de hospedar diversas espécies de vírus ao mesmo tempo. O que disse ontem não é mais o que quer dizer amanhã. Talvez não queira dizer nada para uns, mas pode significar vida ou morte para outros. Em suma, uma linguagem que talvez seja uma língua. Imagino que ainda seja precoce fantasiar que possamos nos entender e mesmo nos comunicar nessa língua. Mas talvez seja justamente o impasse onde nos encontramos que nos ofereça a possibilidade de usar essa linguagem para a comunicação. Entender, finalmente, que não existe natureza, que ela é uma construção humana para nos separar dos outros seres e da intrincada rede de relações que permeia o mundo e que, para pensar com os outros seres, uma língua comum pode se fazer necessária. Mas o que seria pensar com vocês? Pensar com os morcegos? Faço aqui a distinção entre pensar como e pensar com. Não me interessa a essa altura do campeonato, meu caro correspondente, tentar fingir que posso pensar como um morcego. Em 1974, um filósofo chamado Thomas Nagel escreveu um artigo que se tornou muito famoso. Seu título é Como é ser um morcego? Claro que Nagel não consegue dizer como é ser um morcego, mas traz algumas questões interessantes que eu queria dividir com você, aqui nessa carta. Estou de acordo com ele, que são as nossas próprias experiências que fornecem o material básico para a nossa imaginação, a qual, ao mesmo tempo, é limitada pelo conjunto das nossas experiências. O resultado disso, como pondera o Nagel, é que não ajuda muito tentar imaginar que nos tornamos habilitados a voar a noite toda, abocanhando insetos, percebendo o mundo com auxílio de reflexos de sinais sonoros e passando o dia dormindo de cabeça para baixo.
Isso só nos levaria a imaginar como seria para nós mesmos nos comportarmos como um morcego, e não como é ser um morcego para um de vocês, isso é, para um morcego. Nas palavras do próprio Nagel, nós não podemos ir além de uma concepção esquemática de como é ser. Assim, abandono a pretensão de saber como é ser um morcego e de pensar como um morcego e apelo para o pensar com. Todavia, antes, deixo aqui pendente uma consideração de natureza híbrida. Será que abrigar um bioma de micro-organismos comuns não nos aproxima? Não nos mistura de alguma forma e nos permite pensar, ainda que de forma muito marginal, um como o outro? Será que o próprio coronavírus não é uma mensagem que foi se transformando até chegar à minha espécie? Será que suas variantes que surgem a cada dia são como as cartas que eu te escrevo? Será, talvez, tudo isso delírio, um efeito desastroso de viver sob uma pandemia global? Ou talvez uma abertura para novas formas de se relacionar com o mundo? Mais uma vez, caro morcego, imagino suas reações às minhas palavras. Será que eu causo um incômodo ou simplesmente desdém? Volto, pois, à ideia de pensar com. Não é uma ideia simples, tampouco. Por onde começar? Não estamos no ponto zero. Muitos já pensaram sobre isso, já apontaram a sociabilidade das outras espécies, suas interações, sua agência. Inspirados muitas vezes nas outras formas de ver o mundo dos povos que habitam as bordas do mundo, sugeriram relações mais horizontais com outros seres com quem dividimos o planeta. Eu, por minha vez, não tenho dúvidas que esse é o caminho, porém desaba com o peso de uma bigorna a questão de como trilhá-lo. O filósofo Emanuele Coccia diz que o encontro com o outro é sempre necessariamente união com o mundo em sua diversidade de formas, de estatutos, de substâncias. Como essa minha espécie, ou parte dela, pode se encontrar com os outros seres? Como pode se unir com o mundo nessa diversidade? Talvez reconhecer a mistura que une todos os seres do planeta, cujos mundos se interpenetram todo o tempo, pode ser um primeiro passo. Mais uma vez, aqui, o vírus teria seu papel, representaria a interpenetração de mundos de uma forma palpável, crua, até mesmo violenta. Mas posso imaginar, quase sentir sua revolta. Violenta, talvez você clamasse, apelando à justiça, citando a saga predatória dos humanos e o seu já lendário descaso com o resto do planeta. Ou talvez não. Talvez você me brindasse apenas com um olhar de indiferença ou de desdém. Eu sei que pouco sentido faz acusar o coronavírus em sua penetração no mundo humano de violento, diante da destruição causada pelos humanos, mas eu não quero escorregar para o pântano onde vivem aqueles que veem na pandemia uma vingança da natureza. Vingança é um conceito humano. Eu não vejo morcegos elegantemente pendurados de cabeça para baixo, tramando revanches sangrentas. Menos ainda um vírus envolvido em tais tipos de atividades. Também vale lembrar, meu improvável correspondente, que natureza também é um conceito humano. O que poderia ser a natureza para vocês, morcegos? A linha do pensar com, a meu ver, só pode avançar se, com ela, pudermos fazer um crochê, enredando os vários seres do planeta, criando conexões palpáveis. De novo, aqui, não é possível deixar de notar que o vírus tece também ligações entre os seres. Contudo, ele é apenas uma linha. Muitas outras precisam se cruzar nessa trama. Os humanos precisam abandonar a posição de únicos crocheteiros e entender que a malha, feita com a linha do pensar, com, envolve todos, sem hierarquia. Escrevendo essas palavras, posso, caro morcego, escutar você rir. Imagino mesmo você gargalhando, e não apenas motivado
por uma absoluta incredulidade, mas também por conta do que você deve presumir ser a minha ingenuidade. Mas é justamente por isso o impasse. Justamente por isso a bigorna. A interpenetração de mundos, principalmente com a habilidade de vocês, morcegos, de viverem nas cidades ou nas áreas naturais, compartilhando muitos espaços conosco, talvez faça de vocês os melhores interlocutores para começar esse crochê. Mas permanece a questão de como dar início a esse processo. Se uma pandemia global dessas proporções não foi gatilho suficiente, o que poderá ser? Como transformar esse pensamento que se instila na cabeça de alguns humanos em algo que modifique nossas relações com o mundo e com os seres que o compartilham conosco? O escritor angolano José Eduardo Agualusa escreveu uma vez que as asas acontecem tanto aos anjos, quanto aos demônios, quanto às galinhas. Por precaução, o melhor é tratar a todos como se fossem galinhas. Eu digo, nesse momento, que é melhor tratar a todos como morcegos. Para onde isso pode nos conduzir? Não sei. Mas talvez nossa correspondência me traga respostas. Sigo na tentativa do transbordamento da minha condição de humana, para que possa, enfim, receber algum sinal seu. Temo, aquele estado permanente ao qual já me referi, não percebê-lo. Receio que as limitações que a minha humanidade me impôs, para além das próprias da minha espécie, prevaleçam e eu deixe escapar seus sinais. Faço tentativas de ler a sopa de letrinhas que emerge do RNA das sucessivas variantes do coronavírus. Coloco-me de cabeça para baixo, no esforço vão de mudar de perspectiva. Aguço o ouvido para escutar suas vocalizações. A triste verdade é que não sei sequer como sua resposta pode chegar a mim, mas isso não tem me impedido de aguardá-la. Despeço-me, esperançosa, desejando sempre que todos esses vírus com os quais você compartilha suas entranhas permaneçam aí, com você. Temo o encontro deles com os meus. Ansiosamente, Nurit. Paradise is exactly like where you are right now.